Fala, investidores, tudo bem? Vamos fazer aí uma pré-abertura de mercado para se preparar para esse início de semana. Amanhã é segunda-feira, então a gente precisa se preparar para os eventos que podem acontecer, não só na parte da análise técnica, mas também para os acontecimentos dessa semana. Então nós vamos abordar aqui, acho que o que vocês mais querem, claro, os principais ativos que podem estar dando oportunidade, o que aconteceu na semana passada, que pode refletir durante essa semana, os eventos para ficar de olho nessa semana e o calendário econômico, além de uma análise geral do Ibovespa, porque a gente sabe que ele é o grande driver para qualquer tipo de ação e até mesmo para operações de day trade ali no mini índice e no mini dólar, beleza? Então, sem mais, vou começar aí explicando para vocês o que aconteceu na semana passada. Lembrando que semana passada foi uma semana um pouco mais curta, nós tivemos 2 pregões e meio por causa do carnaval. Então, o mercado abriu na quarta-feira, depois da 1 hora da tarde, quinta e sexta-feira abriu normalmente, mas nós tivemos um volume bem reduzido, porque muita gente ficou de fora do mercado ali, como era uma semana mais curta, preparou aí uma férias, praticamente um feriado prolongado. Tá? Então, o que aconteceu na nossa bolsa? A gente viu o nosso Bovespa caindo bastante, o dólar subindo bastante, a gente tendo ali movimentos difíceis de serem operados no day trade para o mini índice e para o mini dólar. Então, quem conseguiu tirar um dinheiro, parabéns, porque eu mesmo estava ali só observando o mercado, não operei e eu encontrei bastante dificuldade para a oportunidade. Então, eu realmente esperei para esse início de semana e vamos aí falar do que aconteceu. Saiu nos Estados Unidos, primeiro de tudo, na sexta-feira completou um ano da guerra na Ucrânia e na Rússia, então esse é um marco histórico, porque quase nenhum especialista esperava que a guerra ia se prolongar por tanto tempo. Segunda coisa, que foi o mais importante, o Federal Reserve ele acabou entendendo como o aumento da taxa de juros sendo ok para a economia, porque a economia ela está respondendo muito bem, não está entrando no cenário de recessão técnica, simplesmente o Federal Reserve, que seria a comissão dos Estados Unidos, está aumentando os juros e eles estão falando assim, pô, a economia está segurando bacana, então a gente pode sim ter ali um pulso mais firme, ser um pouco mais rigoroso enquanto há o aumento de juros para tentar controlar a inflação. E por que isso? Porque saiu também o número de pedidos de seguro-desemprego e foi um número abaixo e a economia americana ela está no nível de desemprego mais baixo da história. Então tem muita gente empregada, tem muito dinheiro circulando pela economia, fazendo com que a inflação suba. E aí, com essa fala aí se eu não me engano foi o Powell, ele acabou falando sim, que ele vai continuar aumentando a taxa de juros para controle da inflação. Então isso o mercado reagiu de uma forma muito negativa, até as bolsas lá fora reagiram de uma forma muito negativa e refletiu aqui no Brasil. Então esse foi um ponto. Também nós tivemos na sexta-feira o boletim Focus, onde foi anunciada a inflação ela aumentando aqui no Brasil. Se eu não me engano era de 5 ponto alguma coisa e chegou a subir 5,5. Então não é uma coisa boa, porque a gente vai ter que ou manter a taxa de juros nas próximas reuniões do Copom, ou até mesmo aumentar. Então a previsão não é uma previsão tão boa, ainda mais vindo do cenário lá de fora, e acabou fazendo tudo o que aconteceu aí nessa semana mais curta para nós brasileiros. Beleza, pessoal? Então isso foi o que aconteceu na semana passada. O que nós temos que ficar de olho? E também na semana passada aconteceu um caso no Pará, da vaca louca, febre da vaca louca, uma coisa assim, mas o governo declarou como não é um estado de calamidade, o único problema é que as vendas para a China foram totalmente travadas, mas foi um caso muito atípico e provavelmente essa semana ou na semana que vem vai ser tudo retomado porque ela não é transmissível, foi apenas um caso totalmente isolado e tá tudo bem. Não precisa se preocupar, você que está posicionado num frigorífico ou qualquer empresa do ramo alimentício ou faz exportação com a China, provavelmente tudo volta ao normal, foi só um pânico aí. O que nós temos então de ficar de olho essa semana? A intensificação da guerra na Ucrânia pode acontecer porque está acontecendo rumores de uma parceria entre Rússia e China, e também a China está tendo problema com os Estados Unidos por causa daquele balão, que era apenas um balão meteorológico, uma coisa assim do tipo, mas aí já começaram a se estranhar, então isso pode gerar preço para a gente por causa dos atritos. A Rússia também declarou que ela vai quebrar um acordo internacional sobre bombas nucleares, então a coisa está ficando cada vez mais difícil de ter boas relações, e aí a gente tem que ficar de olho porque qualquer notícia pode sim fazer preço. Tá bom, pessoal? Então isso é o ponto se a gente vai ter que ficar de olho essa semana sobre o cenário
Easter. Aqui no Brasil, então a gente tem uma agenda bastante recheada, tem muitos dados, nós vamos ter dados aí todos os dias. Mas eu separei para vocês os principais dados, porque esses sim podem fazer preço na hora e vai refletir na operação de vocês, dependendo se é day trade ou swing trade. Muitos dados referentes à inflação. Por exemplo, amanhã, dia 27 de fevereiro, nós vamos ter o IGPM, Índice de Preço Geral, tá bom? Fiquem ligados nisso. Já na quarta-feira, nós vamos ter o balanço de Petrobras. E esse é interessante. Na quinta-feira nós vamos ter o balanço de Ambev, tá? Todo mundo quer saber o que está acontecendo com a Ambev, se ela também é um caso como o caso de lojas americanas ou não. Também na quinta-feira nós vamos ter taxa de desemprego de dezembro, IPC-FIP também na quinta-feira e o PIB na quinta-feira. E por último, o PMI de janeiro na quinta-feira, que a gente já está também falando da indústria. Nos Estados Unidos a agenda também vai estar bem recheada, mas eu separei para vocês os principais dados aí da semana. Então, amanhã nós vamos ter aí o PMI, na terça-feira confiança do consumidor, e por último, na quinta-feira nós vamos ter novos pedidos de seguro-desemprego. Isso aqui é muito importante, galera, muito importante. Na sexta-feira, se eu não me engano, tem payroll, porque é a primeira sexta-feira do mês, tá? Eu não coloquei aqui, mas dia 3 aí vai ter payroll. Europa, na sexta-feira, IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e na China, na nossa madrugada, na terça-feira, né, que seria dia 28 para o dia 29, nós vamos ter aí também o PMI. Então, uma agenda muito recheada, muitos acontecimentos que podem aí gerar preço. Fiquem de olho, porque os dados da inflação vai sacudir os mercados. O que eu tenho para falar aqui para vocês sobre o Ibovespa? Nós chegamos em 2022, ali no mês 7, até o mês 10, fazer uma alta de 27%. Depois nós chegamos a cair 15%, nós subimos 13,5%, e só agora, do dia 23 de janeiro até o dia último pregão, mais ou menos dia 22, sei lá, não tenho certeza, na sexta-feira, a gente está caindo 8%. Então, a gente está com uma queda muito, muito acentuada. Isso eu estou falando, pessoal, no gráfico semanal. E qual que é o problema? Estamos deixando os topos mais baixos. E esse aqui era o último fundo. Nós rompemos o último fundo, voltamos para cá. Estamos, sim, com um cenário de queda. Cenário de queda. E por que que isso talvez pode estar sendo puxado pelos Estados Unidos? Não só pelo cenário de inflação alta, mas como lá os juros está muito elevado, o investidor estrangeiro ele acaba tirando o dinheiro do país emergente, colocando numa economia mais estável, uma economia mais segura, porque ela está pagando quase a mesma coisa. Então, juros altos nos Estados Unidos significa que dinheiro vai para lá e ele acaba saindo dos países emergentes e a gente acaba sofrendo com isso. Então, esse é um ponto, para mim, é o ponto principal do que a gente está tendo aí, esse cenário de queda. No gráfico semanal, a gente, se vier buscar esse último fundo, a gente vai ativar um belo de um pivô para baixo. E sim, eu acredito que a gente vai vir buscar esse último fundo. Não sei se a gente vai romper, mas esse último fundo seria o último fundo aí do ano anterior, em dezembro. No gráfico diário, para mim, está muito difícil a leitura, porque nós estamos trabalhando num range difícil. Para mim, essa faixa aqui de preço, ela está totalmente lateral, ela não pega um sentido único. O preço fica trabalhando aqui. Mas se eu trago para um cenário micro, olha o que eu vejo. O preço querendo subir. Como que o preço está querendo subir? Deixou fundos mais altos, topos mais altos. Então, ele estava querendo subir. Só que logo na sequência, ele fez isso aqui. Esse trabalho. Continuou lá fazendo o trabalho dele. Ele veio e perdeu de uma única vez esse último fundo. Isso aqui, para mim, era um ponto-chave. O que ele ia fazer a partir daqui? Ele consolidou depois que ele perdeu, e aí, na última semana, principalmente para consolidar esse cenário de baixa, nós fechamos com o candle com uma queda violenta na sexta-feira, fechando aí com uma queda de 1,67 no IBOV, tá, galera? Então, sim, para mim, a gente está no cenário de queda. Perdemos o último fundo, fizemos o pullback e estamos perdendo esse último range. Então, a gente pode vir buscar essa última região ainda essa semana, porque não está um cenário tão distante, não está. Para buscar daqui, esse último fundo, são 2%. Então, acredito sim, não sei se amanhã, não sei sinceramente, mas a gente pode vir buscar esse cenário de queda. Se eu olho para o mini índice, ainda mais esse cenário se confirma. Eu perdi essa região,
preço fez lá o pullbackzinho dele, perdeu tudo. Então, o que é legal para vocês se prepararem? Pô, joga uma retração de FIBO nesse movimento. Joga uma retração de FIBO nesse movimento, pode jogar nesse primeiro fundo ou nesse último fundo aqui. Por quê? Porque a gente vai ter dois cenários. Se amanhã o preço abrir acima do fechamento da sexta-feira, eu acho que ele vem buscar essa região. Região de meia 1.8 com 50% dessa pernada aqui para baixo. Se ele abrir aqui, que seria nesse mesmo range aqui, ou aqui, aí eu acredito que ele já está confirmando para mim esse movimento, tá? Porque aí ele aciona ó, um micro pivôzinho aqui. Então eu vou ficar de olho porque a abertura da semana para mim vai dizer muita coisa. E ficar de olho também com essa retração de 50% meu 1.8, porque se ele segurar lá, ele vai querer despencar. Eu preciso estar posicionado na parte vendedora. E o que mais também me chama a atenção? Eu vou passar com vocês por alguns ativos que eu acredito que está dando oportunidade de entrada, e vocês vão ver que são praticamente todos aí voltados para a parte vendedora. Então, as empresas, elas ditam muita coisa. E eu sigo bastante o que a maioria das empresas estão falando, porque o Ibovespa, ele é constituído pelas principais empresas listadas na bolsa. Então, o movimento que acontece com ela, acontece com o Ibovespa. E todas elas, para mim, estão apontando para baixo. Uma só ou outra está apontando para cima, mas é o setor, é uma coisa bem atípica. Já o dólar confirma ainda mais essa leitura que eu tenho. Ó, ele estava consolidado nesse belo range aqui, gigantesco. Foi, perdeu, voltou. Aí começou isso aqui. Fez um rompimento falso, voltou para dentro desse puta range de briga e agora, ó, ele tá querendo subir, na minha opinião. Eu posso desenhar aqui um canal de baixa, sim. Só que se o dólar romper esse canal de baixa, então se amanhã ele abrir aqui para cima, eu já tenho uma primeira confirmação que ele pode subir. Se ele romper esse segundo topo, eu já tenho a segunda confirmação. Se ele romper esse terceiro topo, pessoal, aí ó, fica lindo. Por quê? Porque o próximo ponto de parada nele é o 5,50. Tá? Então fiquem ligados, por quê? Porque agora ele está sim fazendo um canalzinho de baixo, ou a gente pode considerar como se fosse uma bandeira, ó. Fez a perna de alta, tá fazendo a bandeira. Quando ele romper aqui, ó, ele tem os obstáculos, ele tem os primeiros pontos de parada. Seria esse topo e esse topo. Passou dos dois, para mim, é 5,50. É o que o cenário externo está indicando. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco aí das ações, das oportunidades que eu enxergo dentro do gráfico. Primeira empresa, Banco do Brasil. Para mim, sensacional. Se eu olho aqui, eu vou colocar até no semanal. Se eu olho no semanal, ó, nós estamos num ponto histórico. Se a gente também subtrair pelos dividendos, é um topo histórico. Ó, eu tenho aqui, ó, em 2000, esse trecho aqui, ó, é em 2019, tá? Por essas regiões de topo. 2022 a gente veio buscar aqui e hoje nós estamos exatamente aqui. Então, é uma região de muita briga. É um topo muito forte, muito forte, muito forte. Então, sim, eu estou posicionado aí em Banco do Brasil. Eu acredito que ela vai fazer um recuo. Posso jogar aqui no diário e eu preciso só de uma confirmação. Os candles estão bem bonitos, são candles vendedores, tá bonito, tá bacana, mas para quem é um pouco mais conservador, pode esperar um pouco mais, ele fazer o primeiro sinalzinho dele aí, um pivô, ou romper um último fundo, mas quem gosta de arriscar com stop barato, na sexta-feira nós deixamos um belo de um candle vendedor, e aí pode jogar a retração de 50% neste movimento inteiro aqui, e buscar mais ou menos ou 50%, ou esse último ponto de suporte, né? Seria o 37, mais ou menos, ou 50% do movimento. Eu acredito sim que ele vai vir buscar, mesmo que depois ele vai querer subir, mas ele está numa região muito forte, como eu mostrei para vocês no gráfico semanal. Então, já se preparem, porque pode dar uma grande oportunidade em Banco do Brasil na ponta vendedora. Os Minas é um caso mais para quem gosta de operar um day trade, que ela está fazendo um movimento grafista muito bacana. O que é? Ela consolidou, primeira coisa, ó, derreteu, tá caindo desde 2021, uma queda gigantesca, ó. Vamos ver quantos por cento ela já caiu. E é uma empresa saudável, paga dividendos, 70% de queda. Beleza, caiu em linha reta. Aí o que fez? Consolidou no fundo. Consolidou muito bonito. Depois explodiu para cima. Fez o quê? O rompimento dessa consolidação. E a galera começou a comprar, achando que o preço ia subir. Foi um falso rompimento direto, veio buscar o fundo. Então isso aqui, para quem opera análise gráfica, é um falso rompimento que vai iniciar agora um derretimento do preço.
que a galera agora vai começar a apostar na venda, e para mim o próximo ponto de parada é o 5,88, tá bom? Então é um cenário bem bacana também para quem gosta de operar pela parte da análise gráfica. Por quê? Porque, ó, além dela fazer o que eu falei, ela acabou de ativar um pivô, ela confirmou o rompimento, então o stop vai estar baratinho, o alvo é lá embaixo, entrada, stop, alvo, 2,5 para 1, 3 para 1, bem bacana. Vale para mim é uma empresa que também faz o mesmo caso de Banco do Brasil. Se a gente descontar os dividendos, ela está no topo histórico dela. Estou no gráfico semanal aqui, tá, galera? Mesma coisa lá. Estamos aqui. Olha o candle que ela fez no gráfico semanal. Há 4 semanas atrás. E se eu jogo para o diário, ela acabou de me confirmar no pregão de sexta-feira. Por quê? Ela vinha subindo. Perdeu o primeiro fundo. Caiu e agora está armando o quê? Pivô. Pivô para baixo, stop barato. E aí? Pode procurar uma saída para mim. Então, Banco do Brasil, Uzi Minas e Vale, eu vejo um cenário de venda muito claro. São grandes oportunidades aí. Para mim tá bem bonito, tá bacana. A única operação que eu achei possível, mais ou menos possível, porque eu ainda não tenho o start dela, vou ter que esperar o start para fazer uma operação de compra, seria em Embraer. Por quê? Porque eu jogo aqui, ó, dou um alto zoom, eu vejo que ela está fazendo fundos mais altos e topos mais altos. Ó, topos mais altos. Então, quase, né? Tá bem feio aí no canal de alta. Eu preciso esperar o preço retrair, mais ou menos até uma região legal, para efetuar uma compra ou esperar ele romper esse último topinho aqui, aguardando, né, ele voltar aí para as regiões de máximas. Embraer, e o legal também, todas essas empresas não têm correlação nenhuma. Então, vocês estão montando, se vocês seguirem essa análise, uma carteira bem forte, onde nós não temos correlações entre os ativos, o que faz uma grande potencialização da sua carteira. Além de nós analisarmos o Ibovespa e entender que o próximo movimento dele possivelmente é um cenário de queda, vindo aí do cenário internacional, cenário interno, cenário de notícia e tudo mais. Galera, então é isso que eu queria passar para vocês. Estudem tudo que eu falei. Se vocês tiverem mais informação, por favor, compartilhem com a gente. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Compartilhe com os amigos, sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós temos um grupo de investidores no WhatsApp. Se quiser fazer parte, me manda uma mensagem no direct do Insta, ou até mesmo deixa um comentário aqui nesse vídeo. Beleza? Espero que todos vocês comecem a semana com o pé direito. Fiquem com Deus e até a próxima.